Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é professora Juliane Terra, do canal Estude Passe, e hoje nós vamos ter um assunto especial aqui, que é tipos de variação linguística. Você já parou para pensar como o nosso território é grande? E a gente fala só um idioma, que é o português, predominantemente é o português. Nós sabemos que temos lá as línguas indígenas, mas nós temos uma única língua oficial, que é o português. Mas será que nesse território a gente fala tudo igualzinho? Nós fala tudo igual? Então hoje a nossa aula é sobre essa reflexão e com base nisso nós vamos aprender sobre os tipos de variações linguísticas que nós encontramos no nosso território brasileiro, esse Brasilzão de meu Deus. Vamos lá? Então, o que é variação linguística? Variação linguística são os diferentes modos de falar de uma mesma língua. Como assim, professora? Pois é, nós podemos ter o mesmo idioma, mas dependendo da região, dependendo da escolaridade, dependendo das características, podem sim haver variações de comunicação, sendo o mesmo idioma. Essas características, elas podem ser com base na idade do falante, com base na escolaridade, com base na região onde vive, com base no poder econômico de algumas pessoas e com base na profissão. Então, há diferentes modos de falar, diferentes características, diferentes variações linguísticas, dependendo de todos esses fatores. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que existe uma forma mais bonita de falar o português? Você acha que existe uma forma mais correta de se falar o português? Será que você que mora no sul fala mais bonito? Ou oxente, os que moram lá no nordeste? Ou os paulistas que falam por quê? Porta? Será que eles falam mais bonito? Ou os cariocas, vocês? Então, gente, nós sabemos que no nosso Brasilzão há diferentes formas de falar. E será que existe uma forma mais bonita? A resposta para essa pergunta é não, não existe uma forma mais bonita de falar o português. Não existe uma forma mais correta. Existem formas adequadas, mas em se tratando de variações linguísticas, nós sabemos que o que predomina, o que manda é a adequação e não o correto ou o incorreto. Nós sabemos que por trás do correto e incorreto pode haver o preconceito linguístico, né? E nós temos que ter muito cuidado, tá? E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Não quer dizer que eu estou aqui defendendo formas fora da norma culta de se falar, porque nós temos que sim que aprender na escola. A escola é para isso, para aprendermos a norma culta, mas também para entendermos que no Brasil, no país ou em qualquer outra língua, há também as variações e que devem ser sim respeitadas. Claro que devem ser fornecidas instrumentos para que as pessoas entendam todas as variações linguísticas ou o máximo que ela puder, e principalmente a norma culta, que ela é tão cobrada pelas escolas ou pelos vestibulares ou os concursos públicos aí da vida, cobram da gente a norma gramatical, a norma padrão da gramática. Então, se você não aprende, você pode ficar de fora desse concurso, desse grupo seleto. Então, para que você possa ter uma educação, possa ter acesso, você precisa aprender a norma culta. Mas isso não quer dizer que nós devemos desprezar o que há de riqueza cultural na língua do nosso Brasil. Então, gente, sem mais delongas, eu já falei que não existe uma forma correta, mais bonita, mais pomposa de se falar, não existe, né? Então, agora nós vamos falar sobre os 4 tipos de variações que caracteriza essas diferenças, esses diferentes falares que nós temos na nossa língua.
Começamos aí pela variação diacrônica. O que é uma variação diacrônica? Diacrônica é através do tempo, né? Dia através, crônica, tempo. Então quer dizer que através do tempo a língua ela vai mudando. O exemplo que nós temos é o você. O você, veja só esse quadrinho, já foi vossa mercê, vossa MC, vós me ser, você, e hoje a gente fala se, né? Aí às vezes a minha filha fala, mamãe, eu posso escrever VC? Fala, não, filha, não costuma fazer isso não porque isso seja errado, mas como nós estamos dentro de um ambiente escolar e nós estamos aprendendo a escrever redação, a gente tem que evitar as gírias, evitar as abreviações, porque nós vamos mostrar que nós dominamos a norma culta. Mas isso não significa que nós vamos desprezar essa evolução da língua, mesmo na escrita, quando usamos os meios de comunicação, as ferramentas das mídias sociais para nos comunicarmos. Normalmente nós usamos o mínimo de palavras possíveis para nos comunicar. Então, isso é válido, isso acontece, mas isso não significa que você deva desprezar ou deixar de usar a norma culta padrão. Não, você tem que dominar as duas, aí que está o desafio. A variação diatópica, que é a nossa próxima, ela ocorre na diferença dependendo da região em que se mora. Então veja aí essa figura, olha isso aí para mim, que sou do Rio de Janeiro, chama pão de sal. Mas talvez para você que mora no Rio Grande do Sul, chama-se cacetinho. Ou para você que mora no Ceará, chama carioquinha. Ou para você que mora lá no interior do Nordeste, é pão aguado. Ou para você que mora no Norte, é o carequinha. Então veja que um mesmo objeto ou a mesma coisa pode assumir outros nomes, como por exemplo a abóbora, que pode ser jerimum, em outro, né, no Nordeste, para nós do Rio de Janeiro, nós chamamos de abóbora, ou talvez a mandioca, que para mim é mandioca, mas dependendo da região, pode ser a macaxeira, pode ser o aipim, né? Então, isso não quer dizer que uma forma é mais bonita, ou elegante, ou correta, quer dizer que nós temos variações no nosso território brasileiro da nossa língua portuguesa. Ocorre conforme a diferença de escolaridade. Então, por exemplo, se uma pessoa é alfabetizada, ela tem uma forma de falar, ela consegue pronunciar talvez uma forma mais com base na norma culta, uma pessoa escolarizada, alfabetizada e que aprendeu as normas gramaticais. Talvez uma pessoa que não tenha tido acesso aos estudos, à escolaridade, ela tenha uma diferença, mas ela não deixa de se comunicar, ela conhece as regras, ela formula palavras, frases que são entendíveis, só que talvez a pronúncia, talvez até a construção das frases seja um pouco mais diferente daqueles que possuem o conhecimento da norma gramatical. Por exemplo, seu doutor, pedimo, em té, né? São palavras, ou trocar também, por exemplo, falar cardarço, né? Tem algumas palavras, ou tauba, né? Tem algumas palavras que são típicas de pessoas menos escolarizadas. E ainda dentro das variações diastrásticas, nós temos também a diferença entre idade. Por exemplo, um adolescente não vai falar como uma pessoa de 70, 80 anos. Ou uma criança não fala como um adulto, ou um adulto também não deve falar como uma criança, né? Não é comum isso. Então, nós temos aí também a diferença as variações que ocorrem dependendo da faixa etária também do falante. A variação diamésica, ela tem a ver com o meio de comunicação pelo qual essa mensagem, esse falante vai se expressar. Então, se você escreve um e-mail para um diretor da sua grande empresa, qual linguagem você vai utilizar? Você vai tentar se aproximar da norma padrão, talvez a linguagem que é utilizada dentro da empresa. Se você vai mandar lá uma mensagem, você quer sair para tomar um chopp depois do trabalho, você vai mandar a mensagem aí para o grupo de amigos do trabalho. Como que você vai mandar?
uma linguagem mais despojada. Ei, galera, tudo bem? Vamos tomar um chopp? Ou então você vai deixar um bilhete na porta da geladeira para sua mãe falando que você saiu e volta daqui a 1 hora. Como será a sua linguagem, né? Você vai falar, querida mamãe, vos deixo este bilhete. Não, você, mãe, fui e volto logo, daqui 1 hora, né? Então, dependendo da maneira como você do meio de comunicação que você está usando, né? Do objetivo do seu gênero textual ali, a linguagem, a variação também vai ocorrer. Eu espero que você tenha entendido aí essa aula rapidinha aí sobre variação linguística. Eu espero que a sua mente esteja mais aberta aí para que possa entender um pouco sobre essa variação que ocorre, ela é natural na língua. Se você gostou dessa aula, dá um joinha, curte aí, deixe seu comentário, que é muito importante para que o nosso canal continue aí crescendo, tá bom? Beijo e até a próxima videoaula!